Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre mundo árabe e o Islã, né? Eu me chamo Tainá, sou professora de História e eu vim apresentar para vocês uma história muito importante que várias vezes é deixada de lado nas escolas porque os brasileiros, a sua grande maioria, ainda vê com maus olhos, né, o mundo árabe, né, a cultura islâmica. E isso é devido à nossa criação católica, né? O Brasil é um país que foi colonizado por europeus católicos, e foi demonizada a figura do árabe, do muçulmano no geral, né? A mídia, os filmes contribuem muito para isso. Mas os árabes, os muçulmanos, não são esses radicais que explodem coisas que você costuma ver por aí, tá? Isso é um grupo minoritário que pode ter em qualquer religião, tá? Vocês, os católicos, budistas, enfim, outras religiões não estão imunes a grupos radicais, né? Mas então, vamos falar sobre a história, né? Como que esse povo surgiu e se desenvolveu. É muito importante que você saiba que na história do mundo árabe, a figura de Maomé é a principal. E antes de Maomé, os árabes eram divididos em duas tribos, tá? Eram comerciantes urbanos e comerciantes nômades. Os comerciantes urbanos eram o que a gente chama de corais xiitas. E os comerciantes nômades, né, que andavam em caravanas pelos desertos, são os beduínos. Naquela época, a cidade principal, né, de comércio mais envolvida era a cidade de Meca. E lá na cidade de Meca havia uma pedra, né, uma pedra sagrada. Essa pedra era um encontro de culto de todo mundo, né, que vivia por ali, né? Era muito assim, como é que se diz, vivenciado uma cultura politeísta, né? As pessoas acreditavam em vários deuses e até então, né, vivia-se dessa maneira. Essa pedra sagrada, né, é a chamada Pedra Negra, né? Você pode pesquisar sobre ela, e ela tornou-se um símbolo do Islã, né, posteriormente, mas ela já era muito importante desde essa época. E em mais ou menos 570 depois de Cristo nasceu Maomé, né? Maomé foi uma figura assim, né? Foi a figura mais importante, né, do mundo árabe, porque ele que fundou a religião islâmica. E eu vou te contar como que isso aconteceu. Maomé foi criado junto com os beduínos. Como eu falei, os beduínos eram aquele grupo de comerciantes que viviam em caravanas, né? Comerciantes nômades. Eles andavam pelo deserto e eles faziam transações até com outras, né? Com outros povos, com outras culturas e tal, né? Tudo em nome do comércio. E por Maomé ter sido vivido com esses beduínos, né? Ter sido criado com esses beduínos, ele acabou tendo contato até com o cristianismo, né? Ele soube da história de Abraão, lá do povo hebreu, né? Você lembra da aula de antiguidade de povo hebreu? Então Maomé acabou tendo esse contato. E quando Maomé tinha 24 anos, ele já era líder de caravana, né? A gente sabe que naquela época a pessoa com 20 anos já tinha muito poder, porque ela foi criada para aquilo desde pequena. E então, com 24 anos, ele já era líder de caravana. Ele casou-se com uma mulher, né, chamada Khadija, e ela era uma mulher mais velha, era uma viúva, né, lá dos seus 40 e poucos anos. Então, ele, né, já era um homem aos 24 anos, um homem formado. Nessa época, Maomé disse que recebeu o chamado de um anjo, né? Diz a história, né, do Islã que Maomé recebeu um chamado dizendo que o mundo, a sociedade deveria adorar somente a um Deus, chamado Alá. E assim foi imposta a ele, né? Ele acreditou-se que o mundo deveria ser monoteísta. Se ficasse só nisso daí, tudo bem. Mas a gente sabe que a história é a história das guerras, a história dos conflitos, né? Então, o que aconteceu? Como Maomé, né, que vivia como um beduíno, começou a propagar, né, sua crença de que o mundo deveria ser monoteísta, deveriam admirar somente a um Deus, Deus Alá. Isso acabou entrando de conflito com os corais xiitas, que eram os comerciantes urbanos. Por quê?
Os quraixitas, eles viviam de um comércio que se fortalecia do politeísmo, né? Cada vez que visitantes iam lá visitar a pedra sagrada, né, a Pedra Negra, e deixavam lá suas adorações para os deuses, era uma maneira do comércio, né, em Meca se fortalecer, né? Então é claro que os quraixitas não iam gostar, né, de quem é aquele cara lá pregando sobre Alá. E diante disso, acabou que Maomé decidiu fugir para outra cidade, né? E alguns muçulmanos até não gostam dessa palavra fuga, eles consideram como se fosse uma saída estratégica, porque quando Maomé vai para outra cidade, ele vai para Yatreb Medina, né? Medina, como vocês conhecem hoje em dia. Essa cidade também era uma cidade bem desenvolvida. E lá ele passou por 3 anos para se fortalecer e se desenvolver, e voltou para Meca já como um líder militar. E quando ele volta para Meca, ele consegue se estabelecer como um grande governante, né, um grande estadista. E lá em Meca ele, como se fosse, né, estabiliza a religião islâmica. Nesse momento, quando, né, Maomé volta para Meca e se estabelece como líder, tal, como governante, um chefe militarista, ele ressignifica essa pedra sagrada, né, para não ter esse conflito com os quraixitas. Essa pedra negra, ele diz que recebeu ordens de Deus, né, de Alá, dizendo que essa pedra era negra por causa dos pecados humanos, como que na verdade aquela pedra era branca, né? E que o povo árabe ele só seria perdoado dos seus pecados caso eles aceitassem Alá como Deus único, né? Estabelecendo assim o monoteísmo. Mas aí, em 632 depois de Cristo, Maomé veio a falecer. E diante disso surgiu mais um novo conflito, né, dentro do próprio mundo árabe, né, entre os próprios muçulmanos, que seria o conflito de sucessão. Quem daria sucessão, né, ao legado de Maomé? Né? 2 grupos muito importantes que existem até hoje defendiam seu lado. Um grupo defendia que quem deveria suceder Maomé eram os militares, né? Aqueles que auxiliaram ele nessa retomada da cidade de Meca. Já outro grupo defendia que quem deveria suceder ele era a sua própria família, né? No caso, o seu genro, né? O seu genro era também seu primo, então ele deveria... Quem defendia que só a família, só os descendentes de Maomé, né, deveriam estar diante, né, desse poder eram os xiitas. E quem defendia que o poder devia estar nas mãos dos militares eram os sunitas. Vocês já devem ter ouvido falar nesses 2 grupos, né? Enfim, os sunitas, eles eram militares, né, que achavam que o Islã deveria ser comandado por eles mesmos, né? E a organização deles militar eram chamados de califados, né? Eles eram califas. E eles também defendiam a Suna. Você não sei se você já ouviu falar na Suna, também é uma coisa nova para mim, né? Eu ouvi falar há pouco tempo. Mas a Suna era um livro sagrado que contava a biografia de Maomé, né? E o que ele deixou né, como legado. Você sabe que o livro sagrado do Islã é o Alcorão, né? Mas a Suna é como se fosse um livro secundário, né? Ele é quase tão importante quanto o Alcorão, né? Mas ele é muito importante. E qual foi o legado do Islã? O Islã é baseado em 5 pilares, tá? Quem é convertido, né? Quem é muçulmano até hoje acredita que 5 coisas definem de verdade um muçulmano, né? A primeira coisa seria a conversão, né? A própria conversão, né? Aceitar Alá como Deus único e supremo, né? Essa conversão nós chamamos de profissão de fé, né? Um outro pilar do Islã é rezar 5 vezes por dia, tá? Não importa onde você esteja, você tem que rezar 5 vezes por dia, sempre virado para a direção que é a cidade de Meca.
Outra coisa que é fundamental, né, nos pilares do Islã é o auxílio aos mais pobres, né? No caso, dar esmola, né, a quem precisa. E outro pilar também muito importante do Islã é, se a pessoa puder, é claro, né, tiver condições financeiras, e pelo menos uma vez na vida na cidade de Meca mesmo, na cidade mesmo, tá, gente? Lá no Oriente Médio. E um outro pilar que também é muito importante, e eu acho que você já deve ter ouvido falar, porque isso é falado na mídia, é o jejum do Ramadã. Os muçulmanos, né, que seguem o calendário muçulmano, eu acho que todos, né, praticamente, né, mas enfim, os muçulmanos que seguem o calendário muçulmano, no seu 9º mês, tem que fazer um jejum diurno, né, e só podem comer, acho que a partir das 6 horas da tarde até amanhã do dia seguinte, um negócio assim, eu não sei exatamente. E isso é uma coisa, assim, muito importante na cultura árabe, né, na cultura islâmica. Além desses 5 pilares, um legado muito importante deixado para Maomé é a ideia da jihad. Você já deve ter ouvido falar na jihad, mas com talvez um tom negativo, né? A jihad é a tentativa de conversão, né? É o espalhar a palavra, né? Digamos assim. Só que esse espalhar a palavra é visto num contexto militarista. Então, claro que isso acabou gerando muitas guerras, né? Tem gente que chama de Guerra Santa. Mas enfim, a jihad é essa ideia de, né, atrair novos seguidores, né? Novos e como fiéis. Que ocorreu essa expansão? Num primeiro momento, né, ainda com Maomé vivo, nós tivemos um primeiro governo, né, digamos assim. E esse governo nós chamamos de Califado Ortodoxo. Durante esse período, houve o domínio, né, da Península Arábica, do norte da África, né, da África Mediterrânea e do Oriente Médio no geral. Já no segundo momento, nós tivemos uma nova dinastia, a dinastia Omíada. E a dinastia Omíada, além desses territórios, também tentou, né, chegou a conquistar parte do sul da Europa, né, ali onde nós chamamos de Península Ibérica. Península Ibérica, você já deve lembrar nas aulas de História do Brasil, era onde é hoje a Espanha e Portugal, né? Então, ao chegar, né, ao sul da Espanha e de Portugal, os árabes tiveram que travar uma batalha, né, a Batalha de Poitiers, e essa batalha foi muito marcante também. Ela foi liderada por um rei franco, né? O povo franco também bateu de frente com os árabes e acabou impedindo esse avanço, né, pelo continente europeu. Agora, se a gente for falar do auge mesmo, né, da expansão do Islã, que dominou muitos territórios, nós estamos falando da dinastia Abássida. A gente sabe que a capital do Islã, né, digamos assim, era a cidade de Meca, e com a dinastia Omíada, ela foi transferida para a cidade de Damasco. Já com a dinastia Abássida, ela foi transferida para a cidade de Bagdá. Então é isso, gente. Os árabes estão aí, eles são uma população muito grande pelo mundo, tá? Não existe árabe só na Arábia, né? Um grupo étnico muito grande. Nem todo árabe é muçulmano, né? Os muçulmanos... tem muçulmano brasileiro, tem muçulmano, enfim, né? Norte-americano e tal. Enfim, é a segunda maior religião do mundo, só perdendo pro cristianismo. Mas assim, é a segunda, mas tá ali, ó, para, bem perto, tá? Então até... estima-se que daqui a alguns anos, talvez, o Islã cresça a ponto de ser a religião dominante. Eu sei que muitos brasileiros têm preconceito com o Islã, mas é por falta de conhecimento mesmo, tá? Eu já convivi com pessoas muçulmanas e são pessoas normais, igual a gente, né? E até essa própria divisão de considerar Brasil, ou Ocidente, né, cultura ocidental, e eles como se fosse diferente, é um meio que preconceituoso, né? Como se fosse todo mundo muito diferente e tal. Nesse contexto, eu indico muito a leitura de um livro que eu tive que ler na faculdade. E apesar de ser uma leitura um pouco difícil, abre muito nossa mente, sabe? Para entender como que é a vida do povo árabe e tudo mais. Que é o livro do Eduardo Said, que é o Orientalismo. Então é isso, gente. Os árabes influenciaram demais na nossa cultura, você pode achar que não, mas graças a essa tentativa de domínio europeu, juntamente com essas guerras católicas, as próprias cruzadas, que acabou
juntando uma fusão de culturas e conhecimento, né? Até os nossos números são números árabes. E tem muita coisa que a gente consome e nem sabe que tem essa influência, tá? Desse povo aí da Idade Média, que foi tão importante e que deveria ser estudado por todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, deixa um like, tá? Isso ajuda na divulgação do canal. Se estiver assistindo pelo IGTV, né, me segue no Instagram. Se estiver assistindo pelo YouTube também. É @proftainá. E agradeço muito pelo apoio de vocês até esse momento e que a gente continue junto sempre aí no ensino da história, tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau.